Seja muito bem-vindo no canal Destilando Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por livros, este é o seu novo refúgio literário. Inscreva-se agora clicando no link de inscrição, deixe seu like e ative o sino de notificações para embarcar em novas histórias, conhecer obras fascinantes e trocar ideias sobre literatura. Sua companhia será muito bem-vinda. Vamos dar início ao destilado de hoje. Armas, Germes e Aço de Jared Diamond. O livro busca responder à questão de Ali sobre as desigualdades no mundo moderno, investigando por que o desenvolvimento humano avançou em ritmos desiguais nos diferentes continentes. O autor argumenta que a história seguiu diferentes rumos devido às diferenças ambientais e geográficas, e não por causa de diferenças biológicas entre os povos. Os principais pontos abordados no livro podem ser organizados da seguinte forma. Parte 1. Do Éden à Cajamarca. Apresenta o ponto de partida para comparar os desenvolvimentos históricos nos diferentes continentes, focando em 11.000 a.C. Analisa os efeitos históricos dos ambientes de cada continente nos últimos 13.000 anos, utilizando o exemplo da expansão polinésia. Ilustra os confrontos entre povos de diferentes continentes através da captura de Atahualpa por Pizarro em Cajamarca, identificando os fatores que permitiram o triunfo espanhol. Parte 2. O surgimento e a expansão da produção de alimentos. Explora como a produção de alimentos gerou os fatores que permitiram o triunfo de Pizarro, como germes, cavalos, cultura, organização política e tecnologia. Discute como o surgimento da produção de alimentos variou em todo o mundo, com algumas regiões desenvolvendo-a de forma independente e outras aprendendo ou não adquirindo esse conhecimento. Examina os fatores que levaram à mudança do estilo de vida caçador-coletor para o produtor de comida em algumas áreas e não em outras. Aborda como o cultivo de plantas e a domesticação de animais surgiram na pré-história, destacando as diferenças geográficas em relação às plantas e animais selvagens disponíveis para domesticação. Parte 3. Do alimento às armas, aos germes e ao aço. Analisa o papel dos animais domésticos na transmissão de doenças aos seres humanos, examinando como as doenças infecciosas moldaram a história. Investiga como a escrita se difundiu a partir de seus locais de origem, influenciando a tecnologia e permitindo que os agricultores obtivessem excedentes. Explora como a inovação tecnológica depende de fatores culturais e da produção de alimentos. Aborda a transição do igualitarismo para a cleptocracia, examinando as estruturas de poder nas sociedades. Parte 4. A volta ao mundo em 5 capítulos. Aplica as lições das partes anteriores para analisar a história da Austrália e da Nova Guiné, explicando por que os aborígenes australianos continuaram como caçadores-coletores. Integra os acontecimentos da Austrália e da Nova Guiné em uma perspectiva regional, abrangendo o leste da Ásia continental e as ilhas do Pacífico, destacando os movimentos de populações humanas e traços culturais. Compara a história da África subsaariana com a do Novo Mundo, destacando semelhanças e contrastes, e analisa a expansão dos bantus. O futuro da história humana como uma ciência. Discute o problema das diferenças entre as várias partes da Eurásia, o papel dos fatores culturais não relacionados com o ambiente e o papel dos indivíduos. Aponta para a necessidade de definir a história humana como uma ciência histórica, no nível de ciências como a biologia da evolução, a geologia e a climatologia. O livro também aborda a importância da produção de alimentos como um pré-requisito para o desenvolvimento de armas, germes e aço. Além disso, discute a facilidade de difusão intercontinental, destacando que alguns continentes são mais isolados do que outros. O livro aborda um assunto de grande importância prática e política, mostrando como as interações entre diferentes povos ao longo da história moldaram o mundo moderno por meio de conquistas, epidemias e genocídios. Aproveite cada página. Boa leitura!